Oi, meninos, meninas. Eu passei as notas já na plataforma SEI com o bônus e o trabalho de 3 pontos. Então, aqueles que ficaram com as notas melhores, exatamente porque fizeram o trabalho, fizeram o exercício de bônus, né? Porque é complicado mesmo. Vocês estão iniciando agora no direito penal e ele é muito cheio de detalhes, né? E a gente procura passar o melhor, chamar bem a atenção, mas eu percebi em alguns casos assim que o aluno está totalmente fora de órbita. E eu fico muito triste, falando sinceramente para vocês, né? Mas tem aqueles que também que captaram bem a ideia e que deslancharam e é assim mesmo, tá? Eu vou corrigir as questões, né? Infelizmente não deu certo de fazer pela plataforma. E essa correção das questões é ouro. É ouro por quê? Primeiro, para você rever a matéria. E segundo, porque se você ficar de PS, essa matéria da P1 vai entrar na PS, certo? Então, eu gosto de fazer alguns elogios. Eu não vou falar de quem tirou a nota ruim, mas quem tirou a nota boa, assim, merece o elogio, o nosso reconhecimento, né? A Carolina ficou com a nota 6 na prova, né? E ela andou muito bem na prova. A questão de respostas, ela ficou muito boa. As respostas valendo 1 ponto, tá? Eu escrevi na prova dela, show! Parabéns, Carolina. Eu vou falar aqueles que ficaram com nota acima de 6 na prova, né? A Carolina. O Luca não ficou com uma nota ruim, ele ficou com 5 na prova, a média final dele também ficou boa. O Romárcio, a Tânia, a Vitória, né? Os demais ficaram abaixo de 5. Então é isso, eu quero elogiar e agradecer a todos, né? Porque eu sei que todos tentaram fazer o melhor, né? Mas a gente precisa se dedicar mais, né? Uma coisa que eu falo sempre, vamos dar mais importância à forma do que o conteúdo. É muito importante a participação de vocês em sala, mas às vezes vocês querem desviar do tema, não quer aprofundar naquilo que eu tô te chamando para olhar. Vamos tentar fazer esse esforço da agora para frente. Quando eu falar, presta atenção nisso aqui. Se você não entender, pergunta de novo. Às vezes é bom trazer uma questão prática e tudo, mas às vezes essa questão tira o foco. E aí você envolve no outro tema, né? E às vezes o que era para ficar de mensagem mesmo não fica. Então vamos às questões. A questão: conflitos de lei penal no tempo. Lei penal nova torna típico fato anteriormente não incriminado. Então vamos pensar: o fato antes não era incriminado, não era previsto como crime. Não pode ser aplicada diante do princípio da anterioridade da lei. Não há crime, não há pena sem lei anterior. Na hipótese, a lei é irretroativa. Por quê? Porque não vai voltar lá na data do fato. A maioria acertou. Infelizmente, nem todos, mas a maioria acertou. A letra C é a correta. Novatio leges incriminadora. Nova lei incriminadora. Ou criminalização. Questão 2. Eu quero falar das outras questões, das alternativas, que eu vi, por exemplo, um aluno que é bem dedicado e errou, que pôs assim: novatio legis in impejus, ou seja, nova lei para pior. É interessante, quero comentar. Novatio legis impejus é aquela lei que não foi criminalizado, mas a pena subiu, a pena aumentou. Era o estupro que tinha uma pena menor, agora é maior.
Isso é reformar impégios, ou novatio legis impégios, para pior. Ou quando abaixa, diminui, atenua a pena, é novatio legis immelius, para melhor. O latim é tão óbvio, né? Pégios, pior, melius, melhor. E ele tá sempre aí aparecendo nas provas nossas e de concurso. O princípio, questão número 2, segundo o qual ninguém será punido se não tiver agido com dolo ou com culpa. Ninguém será punido. Ora, a gente falou sobre isso. Se a pessoa não tiver agido com intenção ou por negligência, prudência e imperícia, que é a culpa, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai ser responsabilizado pelo crime. Não ser responsabilizado está relacionado com a culpabilidade, que foi um princípio que a gente viu, alguém em sala apresentou. Olha, pega e quando você receber sua prova, liga o vídeo e assiste o vídeo para você ir corrigindo. Não é princípio da inocência, não. O princípio da inocência é assim: até passar todos os julgamentos, se ele não for condenado, ele é considerado inocente. Ou então, quando ele foi pego em uma situação que faz supor ser o autor do crime, enquanto ele não for condenado pela justiça, ele é inocente. E isso não tem nada a ver com dolo ou culpa. A culpabilidade é quando você olha para o fato e fala assim: esse fato foi com dolo ou com culpa, e esse agente que praticou esse fato, previsto em lei como crime, vai responder por ele. Isso é culpabilidade. Você pode pôr assim: responsabilidade penal. Culpabilidade é igual a responsabilidade penal, ou seja, ele é responsável pelo que ele fez. Por quê? Porque ele fez com dolo ou com culpa. Não é princípio da proporcionalidade. Proporcionalidade é em relação à pena. Essa adequação social na letra D ninguém marcou. 3. Aplicação da lei penal no espaço. A extraterritorialidade prevê a aplicação das leis brasileiras aos crimes fora do território nacional. Diante dessa assertiva, dessa afirmação, assinale qual é a correta. A correta é a letra B, o princípio universal ou cosmopolita, que aplica-se aos delitos previstos em tratados e convenções internacionais que o Brasil subscreveu. E esse interesse, o bem jurídico, é internacional, como o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, a tortura, entre outros. Por que a letra A não está correta? Princípio da nacionalidade ou da personalidade não é considerado porque ser o bem jurídico nacional. Esse princípio é chamado da proteção ou da defesa. Não é o princípio da nacionalidade ou da personalidade. O princípio da nacionalidade ou da personalidade é um princípio de fixação em relação às pessoas. Qual é a nacionalidade dele? Então, o princípio que vincula ao bem jurídico protegido ser da União, ser o presidente da República, uma empresa pública, esse princípio é o da proteção ou da defesa e não da nacionalidade. O princípio, na letra C, princípio da defesa, significa que na falta de critério para fixar prevalece o da bandeira. Não, o princípio da bandeira ou do pavilhão é aquele que se refere, sim, a embarcações e aeronaves, mas ele não é da defesa. Ele é princípio da bandeira. Qual é a bandeira que está no navio ou na embarcação? Aí, se acontecer um crime ali e não consegue se determinar a competência, vai se determinar pela bandeira que está na aeronave ou na embarcação. E as hipóteses da extraterritorialidade são incondicionadas? Não.
A extraterritorialidade tem a condicionada e tem a incondicionada. Então, essa D é completamente errada. São incondicionadas por ausência de dispositivo? Não, são condicionadas. Todos esses anteriores que a gente leu, que está escrito lá no artigo 7º, são condições, são condicionadas. Questão 4. O artigo 23 é uma norma penal? É uma norma penal não incriminadora permissiva. Quando ele diz não há crime se é praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Isso tem que estar na cabeça da gente assim de uma forma muito natural. Não há crime. Falei tanto disso até na hora de falar do conceito de crime, que é um conceito contrário senso. Não fala o que é, mas fala o que não é. Se for nesse caso com a excludente, não há crime. Então, essa norma veio para ser uma norma permissiva. Matar alguém é proibido, mas se for em legítima defesa, é permitido. Então, por isso que ela é uma norma permissiva. Questão número 5. Leia atentamente o artigo 122 e assinale a opção correta, quanto à conduta do agente. O artigo 122 fala da instigação ao suicídio, né? Induzir, instigar alguém a suicidar-se ou participar, a participação material. Como que é isso? Emprestar arma, emprestar a corda, arrumar o veneno para a pessoa se matar. Esse crime é um crime contra a vida, né? Eu já estou jogando vocês para lerem os artigos. Mas se eu chego em alguém que está contando uma história para mim e falo, olha, não tem solução para você não, você tem que se matar. Quando eu falo isso, eu estou tomando uma atitude. Atitude é ação. Ação é comissivo. Não é omissivo, é comissivo. Então, leia atentamente e marque. E a alternativa é a B. O crime é de fazer. O que eu fiz como autor? Eu criei a ideia do suicídio. Eu entreguei o material. Ele disse que tinha essa ideia e eu reforcei, né? Então, é instigar ou induzir. Instigar é quando a ideia já existe. É isso. É comissivo. O crime de dano previsto no artigo 63 classifica-se quanto ao resultado. Ora, se eu danifico o retrovisor do seu carro, qual é o resultado? Eu fui lá e taquei uma pedra, quebrei o vidro e ainda derrubei ele. Eu destruí, eu danifiquei, eu deteriorei. Isso tem um resultado. Agora ele não serve mais para o que ele servia enquanto ele não for consertado. Então, tem um resultado material, naturalístico. É um crime de resultado porque ele provocou um efeito no mundo exterior. Diferente de um crime de ameaça, que você faz assim com o dedo e já caracteriza a ameaça. E acabou ali. Você produziu um resultado, mas é um resultado normativo, porque a lei está dizendo que ameaçar alguém é crime. Mas não vai fazer perícia na ameaça. Entendeu? Igual faz perícia no retrovisor quebrado. Então, vocês alunos, vocês têm que viajar comigo nos conceitos, aceitar o que eu tô te dando e com o tempo você mesmo vai assimilar. Então tá. Então, crime que é material é aquele que deixa um resultado. Olha, matar alguém, ficou alguém morto. Lesionar alguém tá com o braço machucado. Tem uma lesão ali. Ainda que essa lesão seja psicológica, ela vai ficar ali passível de laudo que algum médico, psiquiatra vai dar. Então, ela tem resultado, o dano tem resultado. Vocês sempre, na vida toda de vocês, esses conceitos vão estar presentes, vão perpassar para vocês, tá? Ok. Número 7. Analise as premissas que se seguem quanto à interpretação das leis penais e assinale a incorreta. Eu acho que teve alguns alunos que pensaram na correta,
e era a incorreta. Eu fiz até ela em negrito. Vou ler a letra A. Analogia é um processo de autointegração? É você pegar e integrar para poder interpretar. Isso aqui é o tema da interpretação das leis. Criando-se uma norma penal onde originalmente não existia, suprindo algumas lacunas. Serve para o suprimento de lacunas. Admite-se analogia em bonam parte, a favor do réu, mas não analogia em malam parte, em prejuízo do acusado. Então é assim, por causa do princípio do não há crime, não há penas sem lei anterior, eu não posso criar um tipo penal, né, por analogia. Mas eu posso, se for para beneficiar o autor, numa dessas normas permissivas, por exemplo, eu posso usar analogia para beneficiar. Mas para prejudicar, para ele responder, aí não pode. Por quê? Porque o nosso sistema é sempre a favor, na dúvida, a favor do réu. Ah, lembra disso sempre. Por que foi criada essa interpretação in bonam partem? Porque eu posso aplicar se for para beneficiar, se for para prejudicar, não pode. Então, a analogia ela é permitida in bonam partem e a alternativa A está correta. Interpretação analógica é o processo de averiguação do sentido da norma valendo-se de elementos fornecidos pela própria lei, pelo método de semelhança. Sim, se assemelha. Por exemplo, no caso do estupro, que fala conjunção carnal e outros atos libidinosos, então qualquer outro ato vai entrar ali, porque o próprio tipo penal já está dizendo isso. Então, essa é uma interpretação analógica. Está escrito lá, estupro, constranger alguém, a conjunção carnal ou qualquer outro ato. Qualquer outro ato que seja de conteúdo sexual, né? Aí a interpretação é analógica. Cai em tudo quanto é prova de concurso. Cai, tá? Letra C. Interpretação autêntica advinda de órgãos especializados, decisões originárias dos tribunais? Essa é a incorreta. Essa decisão dos tribunais é a interpretação jurisprudencial. A letra D, interpretação restritiva, é um método de interpretação que restringe o alcance de determinados termos ou expressões para se alcançar o efetivo significado da norma. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma norma que é muito extensa, aqueles que a gente leu junto, que fala tantos verbos e tal, e você na hora de interpretar ali para tipificar, você precisa só de um. Então, a interpretação mais restritiva, é isso. E é bom dar uma olhada nessa teoria, olhar, estudar, ler. Se não entendeu, lê de novo e vai lendo. Por quê? Porque isso é por exercício mesmo. Você não vai pegando assim, igual matemática, não é cálculo, né? Questão número 8. Somente se deve recorrer à atuação do direito penal em situação extrema, como a última saída, a última ratio, a última razão. A atuação do direito penal deve ser apenas para os bens jurídicos mais relevantes. Afirmativa compatível com. Isso significa o quê? Que a tendência mais moderna é que o direito penal deve atuar só quando ofende um bem jurídico muito importante: a vida, o patrimônio, a saúde, a dignidade sexual, a incolumidade pública, os crimes de incêndio, que mata gente, explosão, etc. Por quê? Porque outros crimes contra a honra, né, as próprias contravenções penais não são tão relevantes. E essa ideia da qual? Essa ideia do direito penal mínimo. O direito penal mínimo é aquele direito, é aquele entendimento de que o que for menos grave tem que ser resolvido entre as pessoas, né? De forma que não fica ocupando o poder judiciário com pequenas demandas. Então, a alternativa correta é intervenção mínima ou direito penal mínimo. Isso é básico do básico.
O princípio da insignificância não é em relação à atuação do direito penal, que está na letra A, é em relação ao objeto que foi objeto de furto. Ou se for uma lesão mínima, né? E o princípio da legalidade não era isso, porque nós cansamos de falar, não há crime, não há pena sem lei anterior, e nem da irretroatividade. Considera-se lugar do crime, na questão 9, tanto o lugar onde se deu a ação ou omissão, quanto o lugar onde se efetivou a consumação. Essa é a teoria da ubiquidade, né? Se fosse tempo do crime, é da ação. Agora, lugar pode ser tanto onde aconteceu o resultado, onde houve a ação ou omissão, quanto onde aconteceu o resultado. A maioria acertou, sabe? Até quem teve um proveito mínimo, mas acertou. A resposta está fundamentada no artigo 6º. Muita gente acertou. Lei penal e conceito de lei penal e de crime. Ora, lei penal, é importante isso. Lei penal é um conjunto de normas. Tem que ser um conjunto. Por que tem que ser? Porque se eu falo para você que a lei penal está no Código Penal e na legislação extravagante, o que eu estou dizendo? Que eu tenho muitas leis, né? Eu tenho um conjunto de normas. Eu tenho as normas que estão no Código Penal na parte geral e na especial. Eu tenho as leis extravagantes, Estatuto de Desarmamento, Código de Trânsito, Código Ambiental, Lei da Improbidade Administrativa, Lei sobre Drogas, etc, etc, etc. Lei de tortura, né? A gente falou muito disso. Eu não queria conceito que está em livro. Eu queria um conceito seu. Estavam muito fracos os conceitos. E eu chamei a gente fez na sala junto um dia, né? Lei penal, um conjunto de normas. E o que fala essas normas? Essas normas falam que a forma que eu vou aplicar o direito penal, quem é imputável, quem é inimputável, como é que é a questão da embriaguez, como é que é a circunstância atenuante, agravante, tudo aquilo que está na parte geral são normas de aplicação do direito penal. Não são normas incriminadoras. Mas a lei penal tem também a lei penal incriminadora, né? Então, a lei penal é um conjunto de normas de aplicação do direito penal, lei penal, conjunto de normas para aplicar o direito penal e ainda a lei penal prevê condutas criminosas e aplica penas ou aplica sanções. Era isso. Muito simples. A Carolina escreveu: a lei penal pode ser definida como um enunciado legislativo, bacana, que descreve a infração penal, legal também, seja ela uma contravenção ou um crime, e apresenta a pena a ser aplicada ao tipo. Neste contexto, o crime corresponde a uma espécie de infração a qual é atribuída uma pena. E o que é crime, né? O crime, em comparação com a contravenção, é uma infração mais grave, pois lesa ou coloca em perigo bens jurídicos de maior importância. Exemplo, a vida, dignidade sexual, patrimônio. Excelente, né? Mas tem outras respostas muito ruins. Muito ruins. E outra, quem colocou que crime é um fato típico, nossa, a gente falou, crime é um fato típico. O que é fato típico? Está previsto na lei, está escrito lá no artigo. Furto, lesão, homicídio, né? Crime é um fato típico e ilícito. Não tem nada que justifica. Que é o estudo que nós vamos continuar na próxima aula, né?
Então, é isso. Eu deixei mesmo para que vocês se manifestassem. Leiam o livro, melhorem o vocabulário, melhorem a escrita, né, a acentuação, a coordenação de ideias, né, diversifica o seu vocabulário. Como que você vai dizer, igual ela falou que é um enunciado legislativo, é um enunciado, é uma norma. Ela pegou um sinônimo e pôs a Carolina. Ficou muito bom, parabéns. Lá no Pacto de São José da Costa Rica, que tá lá no código, você podia ir lá e extrair uma ideia legal. Teve gente que nem respondeu. Eu fico muito triste. Eu fico muito triste. O que eu queria? Eu disse: pacto, princípios e constituição. O Pacto de São José da Costa Rica é uma convenção interamericana para direitos humanos, por exemplo. Tudo isso está escrito lá no código, era só você olhar. E esse pacto, criou normas importantes de respeito aos direitos humanos que foram adotadas na nossa Constituição e no nosso direito penal. Mais ou menos isso. E aí você poderia falar nessa hora do princípio da inocência, porque está escrito lá no pacto. O princípio da proporcionalidade, da individualização da pena, o princípio da reserva legal, que o pacto, ele já existiu, sempre existiu na nossa legislação, mas o pacto confirma ele. Não há crime, não apenas sem lei anterior. O pacto é garantia, né, de um Estado democrático. Então, o pacto estava lá na sua mão, no Código Penal, para você encontrar um caminho para redigir. Porque vocês precisam investir na redação de vocês. E ler. Leiam, tá? Leiam, porque isso melhora o seu vocabulário. Então, tem algumas pessoas que estavam com uma ideia boa, mas não sabia escrever. Por quê? Porque você não familiariza com o vocabulário, né? Tem que familiarizar. Eu quero falar que o Pacto de São José da Costa Rica, ele trouxe para essa Constituição nossa e para o nosso direito penal garantias importantes. Ninguém pode ser, até que seja condenado, dito que ele é culpado, é inocente, né? A pena não passa da pessoa do criminoso. A gente estudou os princípios, né? Vocês podiam ter aproveitado e colocado sobre os princípios. Eu deixei isso, né? Vou ler a resposta. Tiveram outras boas, mas a da Carolina, que está aqui na minha mão e ficou boa, eu vou ler. O artigo 4º da Constituição apresenta o inciso 2, a prevalência dos direitos humanos entre os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Esse princípio está previsto no Pacto de São José da Costa Rica, o qual obriga os estados, as partes da Convenção Americana de Direitos Humanos, a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos, prezando pela dignidade humana e pelos princípios da legalidade, da retroatividade, também inerentes, também previstos na Constituição Federal, ok? Então é isso. Um grande abraço, vamos que vamos, né? Agora nós temos a P2, o mais importante não é a prova, o mais importante é o aprendizado, para você passar para os seguintes semestres de penal 2, 3 e 4, né? E para você manter um diálogo, né, com qualquer pessoa, até você se tornar um advogado, um bacharel em direito, um diálogo bom, seguro, né, com um bom vocabulário. Não corra dos livros, leiam a doutrina,
né? Vocês estão tendo oportunidade de ouro. Quantas pessoas que eu conheço que gostariam de estar no lugar de vocês, estudando, fazendo um curso de direito, que é um curso tão fascinante, que cuida das relações sociais, dos conflitos da sociedade, tá bom? Um grande abraço, aproveitem, até segunda. É isso.